aqui com o enfermeiro Gilberto Frates, que é do Hospital das Clínicas, ele também é professor, e nós estamos cobrindo o evento Portas Abertas do Instituto de Psiquiatria. Olá, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Qual é o objetivo desse evento e por que Portas Abertas? O IPQ Portas Abertas ele surgiu, com a necessidade da gente instrumentalizar a população, a comunidade, sobre o que é saúde mental e como que a gente pode fazer promoção, prevenção do adoecimento psiquiátrico, e instrumentalizar tanto os usuários do serviço, quer dizer, os pacientes, como os seus familiares, como esses cuidadores podem estar mais instrumentalizados para cuidar dos seus familiares ou de si mesmo. Uhum. Quais são as dicas, o senhor como enfermeiro e professor, as dicas para os familiares? A primeira dica que eu dou, importante, é a questão da observação, Eu acho que as famílias, as pessoas deixaram de se observar, de conversar, Não tem mais o almoço da família no domingo, Cada um é muito individual. Então, essa questão do olhar para o familiar, olhar para o seu parceiro, isso é muito importante, porque é através disso que você vai se instrumentalizando e observando, olha, determinada situação não está legal, E ter um diálogo muito franco, com o seu familiar sobre qualquer situação que venha ocorrendo. Mas assim, por exemplo, as pessoas, os familiares às vezes ficam com muito medo quando eles têm que enfrentar uma crise, De repente o filho, alguém tem uma crise, se é autista ou se tem síndrome de Down. Que orientações o senhor daria nessa situação? O que o familiar tem que fazer? A primeira situação, assim, o impacto de você ter um familiar com qualquer transtorno mental é muito difícil, Por quê? Nós ainda vivemos numa sociedade muito preconceituosa, Existe o estigma da doença mental. Então, a primeira coisa é se desnudar disso, Olha, a doença mental é como uma outra doença física qualquer, que acomete qualquer pessoa, Então, a probabilidade de eu ter um dia um transtorno mental, seja uma depressão, um transtorno de ansiedade ou qualquer outra doença de saúde mental, é eu estar vivo. Qualquer pessoa pode ter hoje um transtorno mental. Então, a primeira coisa é se a gente se desnudar desse preconceito, E falar, Nós estamos aí no mês do Setembro Amarelo, sobre que se preconiza falar sobre suicídio. Esse ano a temática a melhor coisa é falar. É falar sobre o que você está sentindo, é falar sobre o que você está observando no outro. Isso é o melhor remédio para você iniciar, um atendimento a qualquer pessoa. E no caso dos cuidadores, quais são as dicas para os familiares? Como contratar um cuidador? Onde ele deve se colocar para contratar esse profissional? Então, eu vou falar como enfermeiro e como especialista em saúde mental, Primeira coisa é a gente entender que cuidadores, nós temos os cuidadores, que a gente chama cuidadores não pagos, são os próprios familiares, Então, o familiar, quando vai cuidar do seu familiar que adoeceu, primeira coisa, ele tem que pensar assim, olha, estou cuidando dessa pessoa, mas eu tenho que me cuidar também. Então tem que ter um revezamento entre esses familiares, Porque a tendência é deixar só nas costas de um, aquele lá fica lá o tutor da doença da família, por exemplo, o irmão mais velho, a irmã mais velha acaba sendo o tutor da doença. E não existe isso, Então tem que haver ali uma divisão de cuidados entre a família. Quando se parte, para contratar um cuidador, a primeira coisa é saber, essa pessoa é um cuidador, ele é um enfermeiro, ele é um técnico de enfermagem, ele é um auxiliar de enfermagem, porque um auxiliar de enfermagem ele tem pelo menos um ensino médio ali que vai suplementar o que ele precisa fazer ali, por exemplo, para dar um banho de leito adequado numa técnica, dar uma alimentação para a pessoa adequadamente,
Às vezes você vê uma pessoa que se compromete a ser cuidador, vai dar alimentação para o idoso e começa a dar, quer dar um prato de comida em 2 minutos para a pessoa, acaba a pessoa engasgando, ou então ele fala assim, não está querendo mais, né? Encosta a comida. Não é que não está querendo, é que a pessoa ali não tem ali a técnica, o cuidado de dar uma alimentação adequadamente, né? Então, assim, quando você vai contratar alguém, a primeira coisa, qual é a minha necessidade? Eu sempre oriento assim, às vezes vem alguém e fala, Gilberto, eu preciso de contratar alguém para cuidar do meu avô, tá? O que o seu avô tem? Né? Qual é a necessidade do seu avô? Meu avô está acamado, ele tem Alzheimer, ele demenciou totalmente, então eu tenho que encaminhar, no mínimo, um técnico de enfermagem, né, que esteja instrumentalizado para cuidar de uma pessoa que está demenciada, uma pessoa que esqueceu tudo que ele vivenciava no dia a dia, né? Então, tomar esse cuidado. Muitas pessoas, quando você vê um profissional que faz de tudo, o que você faz na saúde? Tudo. Toma cuidado, às vezes ele não faz nada, né? Então, é importante buscar a especialidade. Se eu tenho um familiar que ele adoeceu em oncologia, é importante eu contratar um cuidador, um enfermeiro, um técnico de enfermagem que trabalhe com oncologia. Se eu tenho um familiar que adoeceu e está com depressão, é importante eu contratar um cuidador que trabalha na área da saúde mental. Ele vai ter uma expertise melhor para cuidar dessa pessoa. É por isso que dizem que quem cuida de uma pessoa doente acaba adoecendo, é isso? Porque existe uma sobrecarga, né, quando a gente está cuidando. Por quê? Eu, quanto profissional, quando eu estou cuidando, eu estou lá na minha expertise técnica de trabalho e é o meu dia a dia de trabalho. Agora, quando eu vou cuidar da minha esposa ou da minha filha, tem todo um envolvimento emocional. Isso me traz uma sobrecarga emocional que muitas vezes até atrapalha o meu dia a dia de cuidar daquela pessoa. E é muito comum, quando você é um cuidador familiar, você emergir raiva da situação. E você não está com raiva do paciente, do seu pai que está doente. Você está com raiva da situação. Eu poderia estar trabalhando, eu poderia estar fazendo um exercício, poderia estar indo na academia, mas eu tenho que cuidar do meu pai, porque é meu pai, eu não vou deixar na mão de ninguém. E é isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, o cuidador, né, familiar, às vezes ele adoece mais que a pessoa ali que está adoecida, né, por conta dessa sobrecarga emocional de cuidar daquele familiar que você tanto gosta e agora você está se vendo na dificuldade aí da doença, tendo que cuidar dele. Ok, tem mais alguma coisa importante que a gente deixou de falar? Porque tudo é importante, Eu acho que tudo é importante. Eu acho que a importância maior do nosso evento IPQ Portas Abertas, né, é transmitir à população que a gente precisa trabalhar o estigma, o preconceito, né, da doença mental, né? Como eu falei no início do nosso bate-papo, a probabilidade de eu adoecer mentalmente é eu estar vivo. Então a gente precisa trabalhar o estigma, o preconceito para a gente cuidar melhor, né, aceitar melhor as situações do dia a dia. Ok, nossos agradecimentos então ao senhor Gilberto Freitas. Prates. Desculpa. Nossos agradecimentos ao senhor Gilberto Prates, que é enfermeiro e professor aqui no hospital, no Hospital das Clínicas, Universidade de São Paulo. Muito obrigada por ter nos Disponha, é sempre um prazer a gente estar atendendo vocês da imprensa.